Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso quadro Direito em Pauta. Para quem já nos acompanha, sabe que aqui a gente descomplica e torna o direito mais acessível. E sempre estamos com conteúdos desse universo e informações quentinhas para vocês. E hoje nós vamos tratar sobre direitos reais ou direito das coisas. Vocês já ouviram falar? Então, quem nunca ouviu, vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais com a gente. Mas quem já ouviu, vai poder refrescar a sua memória. Então, o que seria isso? O que seriam esses direitos reais? Né? Direitos reais ou direito das coisas, como ramificação do direito civil, olha aí, consistem em um conjunto de princípios e normas regentes da relação jurídica referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, segundo uma finalidade social. E assim, para a gente deixar ainda mais claro, né, esse tema de direitos reais, fizemos assim um quadro comparativo para que você possa relacionar os direitos obrigacionais e os direitos das coisas. E quais seriam as diferenças, né? A relação dos direitos obrigacionais é realizado entre pessoas, quanto o direito das coisas é realizado entre pessoa e coisa. A eficácia dos direitos obrigacionais ela é interpartes, ou seja, direito de reclamar a prestação tão somente do devedor. A terceiros nada implica tal obrigação. Já nos direitos das coisas, a eficácia é absoluta, ou seja, possibilidade de reclamação da violação contra todos, efeito erga omnes. A violação pode ser por ato positivo, dar, fazer, ou negativo, não fazer algo que deveria ser feito. Já no direito das coisas, a violação se dá sempre por ato positivo. No direito das obrigações, o objeto é o fato, comportamento. E no direito das coisas, o objeto é a coisa. No direito das obrigações, a prestação pode ser determinada ou determinável. No direito das coisas, a prestação é sempre determinada. Pois é, né? Mas não para por aí. Na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes nos deparamos com conceitos dos direitos reais e muitas vezes nós nem nos deparamos. E por isso nós separamos, para você que nos acompanha, algumas expressões para que você possa conhecer um pouco mais. A primeira figura delas é a propriedade. Lá no artigo 1228 do Código Civil, diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, né, em termos conceituais, o direito de propriedade ele consiste no direito real de usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar a coisa nos limites da sua função social. O que é que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o proprietário ele tem o direito de tirar do bem todos os seus proveitos. Ele tem direito de perceber os frutos e utilizar os produtos da coisa. Ele tem o direito de dispor da coisa, que quer dizer, ele tem a prerrogativa de transferir o bem. E ele também tem o direito de buscar o bem de quem justamente o detenha. Então, essa é a nossa figura conhecida, né? Que é a propriedade. Outra figura muito importante para os direitos reais é a posse. Né? Nosso Código Civil define a posse a partir da concepção de possuidor. Então, vamos lá no artigo 1196 do nosso Código, que diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Guardem esse conceito aí do artigo 1196. Então, assim, mesmo a posse sendo a exteriorização da propriedade, o que também comprova a sua função social, a posse com ela não se confunde. Então, propriedade é uma coisa e posse é outra. Ser disso, né, conhecido que determinada pessoa pode ter a posse sem ser a proprietária do bem, uma vez que ser proprietário é ter o domínio pleno da coisa. Como nós acabamos de falar, a posse pode significar apenas ter a disposição da coisa, utilizar-se dela ou tirar dela os frutos com fins socioeconômicos. Então, são coisas diferentes, né? Mas olhem, fiquem atentos porque há figuras similares à posse, mas elas não devem ser confundidas com ela. E um desses exemplos é a detenção, né?
Essa figura que nós podemos pensar assim, não, nunca ouvi falar, né? Mas é uma figura comum e a gente vai entender por quê. No artigo 1198 diz assim: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Vamos só tentar refrescar da memória um caso clássico de detenção. Quem lembra? Ah, eu vou refrescar sua memória. O caseiro, né? Ele tem a detenção da posse. Ele fica na casa do proprietário e ele, através das suas ordens, né, ou instruções, ele cumpre suas atividades ali, ainda que ele esteja vivendo daquele ambiente. Então, essa figura, né, do caseiro configura a detenção. Mas existe outra figura ainda análoga à posse chamada tensa. Ela trata-se de uma situação de mero contato físico com a coisa e não possui proteção jurídica alguma. É o caso do flanelinha que estaciona o automóvel. Vamos lá no artigo 1208 do Código Civil. Hoje só deu código aqui, viu, gente? Diz assim: não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Olha aí. A tensa é uma figura muito comum em casos de ocupação de bens públicos. E assinala-se que o ocupante da área pública sem autorização, concessão ou permissão de uso não tem posse nem detenção. Então, o ocupante da área pública, que ele não tem autorização nenhuma, ele não tem concessão, ele não tem permissão, ele nem tem posse, nem tem detenção, mas ele tem a tensa, né? Isso aqui que a gente acabou de falar configura uma situação fática de tensa. Porém, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a disciplina em decisões recentes no âmbito da ocupação de bens públicos dominicais. Foi permitido o uso das ações possessórias em caso de disputa de tensa entre particulares. Pois é. Outras figuras, né? São mais de duas que a gente vai trazer aqui para vocês e a gente vai diferenciar rapidamente que são o uso e o usufruto. O uso é um direito real que o sujeito tem de usar uma coisa e dela retirar o que for necessário para o seu sustento e de sua família. O usufruto, por sua vez, é onde o sujeito tem o direito de desfrutar de um bem alheio por tempo determinado, sem ser o seu proprietário e sem retirar sua substância. Nos direitos reais, nós temos muitos conflitos, né, envolvendo posse e propriedade. E hoje nós trouxemos para vocês um caso importante de direitos reais envolvendo posse e propriedade no estado do Ceará. O conflito, esse conflito que a gente trouxe hoje, ele envolve a reintegração de posse de vias importantes do Ceará pela Transnordestina e gerou um grande conflito com o estado do Ceará. E a gente agora vai conversar com essa especialista que nós amamos muito, Dalila, e ela irá nos explicar um pouco sobre as ações possessórias e, em sequência, teremos contato com os representantes da Transnordestina e do estado do Ceará. Olha aí, muita coisa boa hoje aqui, né? Tchau, tchau! Olá, para o Direito em Pauta eu fui convidada para falar um pouco sobre as ações possessórias. Então, para entender sobre esse tema, a gente precisa entender que existem dois tipos de violações aos direitos do possuidor. O possuidor ele tem direito a ser protegido contra o esbulho da posse e a turbação. Mas o que quer dizer esses nomes? Bem, o esbulho é a mesma coisa que perda da posse e a turbação é o incômodo, quando há interferência para a ação da posse, de manutenção da posse. Então, a gente tem 3 tipos de ações possessórias no Código Civil. A primeira delas é a ação de reintegração da posse, quando você quer recuperar uma coisa que foi perdida.
você tem direito a ingressar com a ação de reintegração da posse. Se quem tinha o poder de fato da coisa não tem mais, ele foi esbulhado da posse. Então, essa ação vai proteger o possuidor do esbulho da perda. E ela está prevista no artigo 560 do CPC, como está disposto, né? No artigo 60 está: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então, esse mesmo artigo, ele vai prever também a ação da manutenção da posse. E o que significa essa ação? Se você quer manter, você quer continuar com a posse de uma coisa que você já tem. Só que a pessoa, ela não ia precisar de uma ação à toa. Se tá tudo certo, ninguém ajuiza uma ação de manutenção da posse. Então, essa ação, ela vai ser colocada quando você tem um incômodo para o exercício da sua posse, quando há alguém incomodando o exercício da posse. Então, podemos dizer assim que quem tem a posse e está sendo incomodado, a pessoa está turbando a posse. E o artigo, o CPC, ele também prevê, no artigo 567, outra ação possessória, que é conhecida como o interdito proibitório. Então, essa ação ela serve para situações que não se tem nem esbulho, nem turbação, não teve a perda da posse nem incômodo, mas existe uma ameaça de que o possuidor venha a ser esbulhado ou turbado a sua posse. E essa ameaça, ela é concreta, ela é eminente. Então, não faria o sentido o legislador ele prever mais uma ação se não houvesse uma real ameaça de que a pessoa seja esbulhada ou turbada na sua posse. Então, essa ação ela é preventiva a favor do possuidor e serve para proteger a posse do esbulho ou da turbação, como está o artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então, o artigo 567, ele além de prevenir o esbulho e a turbação, prevê também ao possuidor o pagamento de multa. O juiz, então, ele pode estipular uma multa para a pessoa que está ameaçando o possuidor, para que essa pessoa pague enquanto estiver ameaçando esbulhar ou turbar a posse. Então, o estabelecimento dessa multa, ela serve para que cesse a ameaça. Bem, então explicando assim, parece que essas três ações são completamente diferentes e com aplicabilidades também diferentes, mas no caso prático, às vezes é difícil se entender quando é uma ação de reintegração de posse ou uma ação de manutenção ou quando é interdito proibitório apenas. Então, o legislador ele determinou a fungibilidade das ações possessórias no artigo 554 do CPC. E isso é uma exceção, visto que normalmente o juiz ele não pode dar à parte o que ele não pediu. Nas ações possessórias, o juiz ele pode, dentro de limites, conhecer uma ação diferente a que a parte ajuizou e conceder também um pedido diferente. Então, se a parte acha que é uma ação de reintegração de posse, mas o juiz acha que é uma ação de manutenção de posse, ele pode reconhecer o que ele acha que cabe no caso concreto, mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Há limites. Então, só cabe fungibilidade nas ações possessórias, mas não cabe jamais essa fungibilidade entre uma ação possessória e uma ação petitória, porque se a causa de pedir de uma é posse e de outra propriedade, não pode haver essa fungibilidade. E o outro caso é quando há presença de pressupostos da ação que o juiz for reconhecer. Por exemplo, se a pessoa ingressa com a ação de manutenção de posse e na peça inicial está presente todos os pressupostos de interdito proibitório. Então, o juiz ele pode reconhecer a ação de manutenção de posse com efeitos de interdito proibitório por conta desses requisitos que foram atendidos. Bem, agora no direito em pauta, visto que a gente já sabe quais são as espécies de
ações possessórias, a gente vai ver os principais argumentos do Estado do Ceará e da empresa Transnordestina Logística, no caso da ação de reintegração de posse pelo Estado das vias entre as cidades de Miraíma e Sobral. Saudações a todos. Hoje fui convidado pelo Direito em Pauta para complementar mais as discussões aqui já abordadas pela nossa apresentadora e pela nossa especialista. E para materialização, exemplificação de tudo que foi elencado antes, resolvemos trazer o caso da Transnordestina contra o Estado do Ceará, que é uma ação que versa sobre a reintegração de posse. Hoje eu estou aqui na condição de defensor do Estado do Ceará. Bom, e como defensor do Estado de Ceará, eu defendo aqui, para explicitar mais, a reintegração da posse das vias entre os municípios de Miraíma e Sobral pelo Estado do Ceará, visto que a Transnordestina ela não é a possuidora, ela não detém a posse dessas vias. O que ela detém é a mera detenção, ela é detentora dessas vias. E pelo conceito de detenção, como é que se relaciona o regime jurídico da detenção sobre essas vias. Para tal, vamos entender o conceito de detenção. Utilizamos o conceito de detenção da ilustríssima Maria Helena Diniz, que está em consonância também com o artigo 1198 do Código Civil, que conceitua o que é a detenção. Vamos lá. Detentor é quem tem a coisa apenas em virtude de uma situação de dependência econômica ou um vínculo de subordinação. Aí o artigo do Código Civil. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordem ou instruções suas. É exatamente isso. É exatamente uma subsunção entre o conceito de detenção e o que a Transnordestina operava, Ela não é a possuidora, ela é detentora. Ela, por delegação do Estado do Ceará, ela operava nessas vias por subordinação. Então não há de se falar em possuidora, não há de se falar em posse. Ela é apenas detentora. E com isso, pela detenção, já é entendimento pacífico, apesar de ações dessa natureza surgir quase que diariamente nos tribunais superiores. Já é um entendimento meio pacífico que não vai assistir o direito de reintegração de posse a pessoas que o regime jurídico que ela impõe sobre determinada coisa for a detenção. Então não há de se falar em reintegração de posse. Ademais, o STJ ainda editou a súmula 619, que nos diz que a ocupação indevida de bem público não há de se falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias e o almejado pleito indenizatório, mesmo que o que foi o caso aqui, entre a Transnordestina e o Estado do Ceará, mesmo que de boa fé. Então, é basicamente essas questões que foram abordadas aqui.
a Transnordestina não é assistida do direito de reintegração de posse, uma vez que ela é mera detentora e quem é detentor não lhe assiste o direito de ingressar em nome próprio as ações possessórias. Agradeço o convite, basicamente de uma forma reduzida, de uma forma mais enxuta, para poder explicar o porquê o Estado do Ceará deve ter a posse dessas vias e não o município e não a Transnordestina. Ela é mera detentora que foi delegada pelo Estado o direito, né, de uma subordinação para executar as obras e feitorias nessas vias, mas não lhe é assistido o direito à reintegração de posse. Ademais, né, democraticamente, veremos o que o advogado da Transnordestina tem a nos dizer sobre isso. Agradeço o convite e vamos prosseguir com a discussão. Olá, prezados. Meu nome é João Vitor Lisboa e hoje eu fui convidado pelo Direito em Pauta para falar um pouco sobre a reintegração de posse, uma vez que eu sou o representante legal, né, o advogado da Transnordestina Logística, empresa de construção de ferrovias ao longo do Brasil. Está acontecendo um pequeno embate judicial entre a Transnordestina e o estado do Ceará por áreas ali, pela reintegração de posse de áreas entre os municípios de Sobral e Miraíma, no Ceará, uma vez que o estado do Ceará realizou a construção de uma rodovia que liga esses dois municípios e nós estamos requerendo a reintegração de posse, uma vez que essa ocupação por parte do estado é ilegal. Por mais que a rodovia seja benéfica aos moradores de ambos os municípios, nós não podemos dizer que o estado tem posse dessa região. O que podemos inferir é que o estado tem no máximo a detenção. E segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nosso brasileiro, a detenção ela é extremamente precária, ela sequer garante a indenização por benfeitorias. Então, o Estado não tem posse sobre essa região, ele tem no máximo a detenção e nós somos sim a favor da reintegração de posse por parte da empresa e da demolição da rodovia, uma vez que isso não vai lesar sequer a ordem pública. Por que não vai lesar se vamos acabar por destruir, digamos assim, uma rodovia? Não vai haver lesão, porque a construção ela já foi feita em uma área que era não edificável, não era para haver construções ali. Então, o erro foi desde um princípio. A construção dessa rodovia ela já foi de encontro aos ditames legais. Então, desde um princípio, que o erro vem sendo cometido e nós solicitamos, portanto, a reintegração de posse para a Transnordestina em detrimento da posse, que não passa, na verdade, de uma detenção do estado do Ceará. E, com isso, eu encerro o meu discurso aqui defendendo, mais uma vez, a reintegração de posse por parte da Transnordestina Logística. E então, o que acharam? Ficamos por aqui com o nosso quadro Direito em Pauta. E hoje foi especial, né? Foi recheado de novidades e informações. Trouxemos para vocês aqui os direitos reais, conceitos de posse-propriedade, ações possessórias e o plus com o conflito importante no estado do Ceará, envolvendo a reintegração de posse dos municípios de Mairi e Sobral. Além disso, tivemos aqui as principais linhas argumentativas das partes envolvidas no caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esse tempo e possam ver no cotidiano de vocês o quanto o direito das coisas está presente nas situações que envolvem posse-propriedade. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo quadro do Direito em Pauta.